Bom, o caso que a gente estudou anteriormente, né, ele era aplicável apenas para carregamento uniaxial. Então, quer dizer, eu tinha apenas uma tensão normal, né, agindo em uma única direção. Então, você encontraria ali numa barra sendo puramente tracionada. Tá? Então, aí você teria um alongamento da barra, se ele fosse de tração, associado a uma redução nas outras direções. Né? Então, eu teria um alongamento na direção axial, na direção que a força está sendo aplicada, acompanhado de uma redução nas demais dimensões. Essa situação ela pode ser generalizada. Tá? Então a gente pode lidar com problemas onde eu tenho carregamentos em mais de um eixo. Tá? Esse é o dito carregamento multiaxial. Nesse caso, o que acaba acontecendo? Imagina que eu tenho um cubo, né? Eu tenho um cubo aqui de lado 1. Vou pegar lado unitário porque a deformação específica acaba sendo igual à variação do comprimento nesse caso. Então, se eu aplico uma tensão na direção X, então vou carregar ele, vou tracionar, por exemplo, na direção X, essa tração ela vai resultar em um aumento no comprimento na direção X, ao mesmo tempo que está acontecendo uma redução no comprimento da direção Y e no comprimento da direção Z. Tá? No caso onde eu tenho carregamentos multiaxiais, cada uma dessas componentes de tensão vai ser associada a uma variação de direção de comprimento em cada uma das direções. Tá? Ou seja, se eu carregar em Z, eu vou variar o comprimento em Z e como efeito disso eu vou ter uma variação em Y e X. Tá? Então, para cada direção eu vou ter deformações, né, de tração, aumento ou redução no comprimento nessa força, associada ao inverso ali na outra. Né? Nesses casos, o que a gente faz é aplicar o princípio da superposição. Então é só pegar, o que a gente precisa fazer é considerar os efeitos, né, de cada uma daquelas tensões em cada uma das direções. Isso pode ser feito desde que, né, esses efeitos eles se relacionem com a força que está produzindo essas tensões de forma linear. Então, ou seja, eu não tenho escoamento ali. Eu estou dentro do meu regime elástico. Né? Quer dizer, não estou forçando os limites ali do material naquele ponto. Tá? E segundo, né, essas deformações elas são pequenas de modo que você não afete as demais direções, as outras forças. Tá? Então eu continuo tendo alguma proporcionalidade ali. Okay? Então, mantendo esse princípio, partindo dessas condições, a gente pode assumir que se eu pegar na direção X, pela lei de Hooke, né, eu tenho que a deformação específica em X vai ser a tensão em X pelo módulo de elasticidade. E aí, como consequência, eu vou ter uma deformação específica em Y e uma deformação específica em Z, né, como a gente viu, em função do coeficiente de Poisson. E a mesma coisa vai acabar acontecendo para os outros eixos. Né? O que vai mudar é que no eixo Y eu vou ter uma tensão normal em Y sobre E, e em X eu vou ter um coeficiente de Poisson, tensão normal de YE. Então é a mesma coisa que está aqui, né, só sendo reescrita em termos das outras tensões. Né? Ou seja, eu vou ter minha deformação específica em X vai ser a deformação específica que eu tenho por conta do carregamento axial na direção X, mais esse efeito secundário aqui que vem da retração ali devido à tensão nos outros eixos. Okay? E a mesma coisa acontece no eixo Y. Né? Notem que você sempre vai ter para o eixo em questão mais a tensão naquele eixo sobre E, e os outros dois você tem que considerar ali teu coeficiente de Poisson, né, com um sinal negativo. Okay? Então isso aqui é conhecido como a lei de Hooke generalizada, né, para um carregamento multiaxial. E aí então, uma vez que eu conheço as tensões ou conheço as deformações, eu consigo levantar todas as informações que eu preciso. Tá? Então aqui
cria uma generalização, né, para problemas onde eu tenho carregamentos multiaxiais. Tá? Não apenas carregamento na direção X, mas carregamento na direção Y e Z, não necessariamente tendo os três ao mesmo tempo. Né? Eu posso olhar isso aqui, se eu tiver só atenção em X, isso aqui acaba se resumindo à lei de Hooke ali que a gente tem para o carregamento uniaxial. Né? Tá ok? Então a gente já vê uns exemplos aqui como é que aplica, né? Mas o importante é que se tenha em mente que o princípio da superposição está sendo aplicado aqui. Então a deformação específica em X vai ser o meu carregamento uniaxial em X, mais o efeito que eu tenho na direção X devido ao carregamento em Y, mais um termo devido à deformação em X que acontece por conta, né, do carregamento que eu tenho em Z. Okay? Então eu tenho que somar, fazer a superposição desses efeitos para poder então resolver esses problemas. Tá? Vamos para os exemplos que eu acho que vai ficar um pouco mais claro esse negócio. Bom, então olha só o exemplo aqui. Então a gente tem um bloco, esse bloco ele está submetido, tá, a uma pressão uniforme em todas as faces. Então imagina que esse bloco aqui ele foi submerso, ele está submerso lá a uma certa profundidade. Isso faria com que surgisse uma pressão igual em todas as faces, tá, dadas as dimensões dele. Nesse caso, né, esse bloco ele vai ser submetido então, né, a uma pressão igual em todas as faces. Quer dizer, nessa situação, né, eu tenho então que a tensão na direção X vai ser igual a tensão na direção Y, que vai ser igual a tensão na direção Z, que vai ser igual a pressão. Lembrando que a ideia de pressão nada mais é do que a ideia de tensão, com a diferença que ela surge naturalmente normalmente por conta de um fluido, tá certo? Então o que eu tenho aqui de dado do problema é justamente o fato de que eu tenho uma pressão que está agindo de forma uniforme em todas as faces. Então a minha tensão, né, no eixo Y vai ser igual a tensão no meu eixo X, que vai ser igual a minha tensão no eixo Z. Feito isso, né, a gente sabe que a variação no comprimento da aresta AB, quer dizer, né, a gente sabe que a variação da aresta AB, né, é a variação que eu tenho na direção X aqui nesse caso, né? Então isso aqui vai ser menos 0,03 milímetros. Tá? E aí, dito isso, então a gente precisa calcular a variação no comprimento das outras arestas. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, para esse problema, tá, é determinar a deformação específica na direção X para esse problema. E é isso que a gente vai fazer agora. Tá? Então, a deformação específica, né? Vamos só jogar aqui. Vamos colocar a lei de Hooke generalizada, né? Já podia calcular separado, mas vamos colocar aqui só para considerar ela, né? Nessa análise. Então, a nossa deformação específica na direção X vai ser a tensão normal em X, pelo módulo de elasticidade, menos o nosso coeficiente de Poisson, tensão em Y sobre E, menos Poisson vezes tensão em Z sobre E. Tá? Que vai acabar se reduzindo, né? P sobre E menos P sobre E menos Ni P sobre E. Isso porque a nossa tensão é igual em todas as faces. Tá? Então isso aqui se resume ao seguinte, né?
π sobre E, colocando a pressão em evidência, né? O E também em evidência, você vai ter ali então 1 menos 2, tá? Isso para deformação em X. Para deformação em Y, menos sigma X sobre E, mais sigma Y sobre E, menos mi sigma Z sobre E. Isso aqui vai ficar exatamente a mesma coisa, né? Então, P sobre E que multiplica 1 menos 2μ. E para a direção Z, também a mesma coisa. Sigma X sobre E menos sigma Y sobre E mais. Também, então, como as tensões são iguais, P sobre E menos 2. Só para demonstrar que acaba, nesse caso, ela vai ter que ser igual, tá? Obviamente igual porque eu tenho as mesmas tensões agindo nas mesmas faces, em todas as faces, né? Então isso aqui acaba sendo igual, ok? Bom, vamos calcular então a nossa deformação específica na direção X. Bom, aqui é possível calcular então a deformação específica em X, né? Uma vez que a gente tem aquela variação no comprimento na direção X, né? Quer dizer, a gente tem ali que menos 0,03 sobre 100 milímetros, que o nosso comprimento em X é 100 milímetros, né? Então isso aqui dá uma deformação específica em X de menos 310 a menos 6 milímetros por milímetro. Tá. Bom, aqui em cima já ficou provado, né, que a deformação em X é igual a deformação em Y, que é igual a deformação em Z. Óbvio, porque todas essas tensões aqui são iguais, então eu vou ter que ter deformações específicas iguais. Tá? Então isso aqui é igual a Y, que é igual a Z. Tá? E aí, conhecendo isso aqui, a gente consegue determinar então a consegue determinar a variação no comprimento nas arestas, no caso que está orientado aqui na direção Z e na direção Y. Então, a gente sabe que a deformação específica em Y é a variação em Y sobre o comprimento inicial em Y. Ou seja, a minha variação na direção Y vai ser a deformação específica em Y vezes o comprimento inicial em Y. Tá? Então, tem menos 310 a menos 6 vezes o comprimento, a aresta na direção Y, que é 50. Então, a variação na direção Y, né, na aresta Y, vai ser menos 0,015 milímetros. E aí, a mesma coisa, né, vai ser feita na direção Z, tá ok? Então, para a direção Z, então a variação em Z vai ser o nosso comprimento aqui em Z, que é de 80 milímetros, vezes a nossa deformação específica, que é menos
é menos 6. Então a nossa variação aqui na direção Z vai ficar menos 0,024. Tá, então esse ΔZ vai ser menos 0,024 milímetros. Tá? E, por último, né, qual é a pressão? Qual é o valor da pressão? Então, e aí a pressão a gente consegue tirar dessa equação geral aqui, né? Ou seja, como elas são iguais, né? Então a gente tem ali que x é igual a y, que é igual a z, que é igual a p sobre e 1 menos 2. Então a nossa pressão vai ser, ela vai ser a deformação específica, vamos pegar o e de x aqui, né? Vezes e dividido por 1 menos 2. Então, menos 300. Como aqui está em milímetro por milímetro, né? Embora seja dimensional isso aí, vamos pegar aqui em MPa. Então, vezes 200 MPa por 1 menos 2 vezes o nosso níquel de 0,29. E aí o que a gente vai ter então é um valor para a pressão de 142,9 MPa. Ok? Então, 142,9 MPa. Beleza? Novamente, inciso fácil nos exercícios do livro. O próximo exemplo que a gente vai ver é também um exercício do livro, o exercício 2.7. Tá? Procurem fazer isso aí. Peguem o livro, tem na biblioteca online, tem na biblioteca física, acho que não sei se está aberto ou não, mas a biblioteca online vocês conseguem pegar isso. Meu contato também está lá no RA. Eu vou colocar agora um novo e-mail, que é o e-mail da UDC, tá? E também o número do telefone aqui para contato pelo WhatsApp, ok? Então fiquem à vontade para entrar em contato à medida que forem aparecendo dúvidas, tá? Aconselho que façam isso. É muito importante, não deixem para a última hora para se preocupar com isso. Também vou deixar alguns exercícios ainda dessa semana, tá? Que é para vocês fazerem e entregarem. Mas isso vai ser, vou especificar depois um pouco melhor isso aí, ok? Então, se concentrem nisso, façam o exercício, treinem, não deixem para se preocupar na última hora. Bom, então aqui tem um exemplo, tá? Lá do Beer. Quem já deu uma folhada no livro deve ter passado por ele. A gente tem esse bloco e ele está submetido a um conjunto de tensões. Tá? Quer dizer, tem uma tensão aqui que age na superfície de cima para baixo, nesse plano horizontal, e uma tensão que age nessa superfície lateral por conta dessa tensão normal em X. Tá? Então, o problema é o seguinte, ele me dá uma liga de magnésio e ele me diz que essa liga é feita, possui, né, ela tem um módulo de rigidez de 45 gigapascal e um coeficiente de Poisson de 0,35. Tá. Então, sabendo que essa tensão aqui em X é menos 180 MPa, então uma tensão compressiva de 180 MPa, qual teria que ser o valor, né, da tensão normal em Y, qual teria que ser o valor de sigma Y, da tensão normal em Y, para que a variação do bloco seja nula, né? Então a primeira coisa que a gente vai calcular aqui é o seguinte. Para variação em Y igual a zero. Tá? Então,
qual é o valor de sigma y, qual é o valor da minha tensão normal na direção y, né, que eu tenho que ter para que eu não tenha variação na altura desse bloco. Então, nosso caso geral aqui, né, a gente vai ficar ali então com certo? Bom, como, né, é igual a zero, isso implica que a nossa deformação específica em y também é igual a zero. Tá? Então, quer dizer, a gente não tem uma deformação específica no eixo vertical, aqui no eixo y, porque não tem variação na altura. Se não tem variação na altura, não tem deformação específica, né? Quer dizer, a gente está pegando dessa condição aqui, né? Seria 0 sobre 40 igual a zero. Tá? Bom, a gente não tem tensão agindo na direção Z, eu não tenho tensão agindo nessa face aqui, CDGF. Então, a nossa tensão na direção Z é zero. Isso aqui é dado no problema, também zero. Então, agora, né, a única incógnita que a gente tem aqui é essa tensão Y. Né? Então, nós vamos ficar ali com I sigma x sobre E é igual a tensão normal sobre E. É claro que aqui vai cortar, né? Então, a gente vai ter ali que a tensão em Y vai ser 0,35 vezes a tensão em x, menos 180. Então, cuidado com o sinal sempre para não esquecer ele. Então, a nossa tensão normal em y, né, vai dar ali então menos, seria igual a menos 63 MPa. Okay? Então, a gente tem uma tensão compressiva de 63 MPa nessa direção vertical, nessa direção Y. A gente está buscando a variação aqui, né, nessa área aqui em cima, é a variação no volume. Tá? Então, para determinar quanto que vai variar essa área e quanto que vai variar o volume, eu tenho que determinar a variação em cada um desses eixos. Né? Então, vamos calcular quanto que vai variar na direção. Na Y não varia, isso é dado o problema, então vai variar em Z e X. Tá? Quanto que vai variar em Z e quanto que vai variar em X. Então, a nossa deformação específica em X vai ser a tensão normal em X pelo módulo menos Poisson sigma y sobre E menos sigma z sobre E. Tá? Então já foi dado aqui o problema que essa deformação em Z é zero, a tensão em Z é zero, tá? Então a gente consegue determinar aqui a deformação específica em X, né? Que vai ser menos
180 sobre 45 gigapascal menos 0,63 vezes menos 63 sobre. Uma vez determinada então a variação específica nas direções x e z, é possível determinar qual seria o comprimento final dessas arestas, né? Então, notem que a gente não está calculando na direção y, porque o problema falou que não houve variação na direção y, né? Então, essa foi uma condição inicial do nosso problema, tá? Então, olha só, o comprimento final na direção x, né, vai ser, chamo aqui de comprimento final na direção x, vai ser o quê? Vai ser o comprimento inicial que eu tinha na direção x, mais o comprimento inicial que eu tinha na direção x vezes a minha deformação específica na direção x, né? Ou seja, o comprimento inicial que eu tinha na direção x, que multiplica 1 mais a minha deformação específica em x. Nosso comprimento na direção x era de 100 milímetros, né? Então eu tenho 100 milímetros vezes 100 milímetros que multiplica 1 mais menos 3,51 vezes 10 a menos 3. Essa era a nossa deformação específica em x, tá? Isso nos dá o seguinte, nos dá um comprimento final na direção x, né, de 99,649 milímetros, certo? Mesma coisa vai ser feita na direção z, né? Então a gente tinha comprimento inicial em z mais a variação que eu tive no comprimento. Então a variação, o comprimento inicial em z vezes a variação específica em z, né? Então a gente vai ficar ali com, na direção z, a gente tinha 25 milímetros, né? Então 25 milímetros que multiplica 1 mais 1,89 10 a menos 3. Isso nos dá um comprimento final na direção z de 25,047 milímetros. Uma vez que a gente tem essas medidas após o carregamento, né, então nossa área final né, ou melhor, nossa área após o carregamento, né, que vamos chamar isso aqui como área final, né, vai ser 99,649 vezes 25,047. Né? Então a nossa área final, a área após o carregamento, vai ser 2.495,908 quadrado. Então, qual foi a nossa variação da área? A nossa variação da área vai ser a área final menos a área inicial.
Então, 2.495,908 menos a área inicial, que era 25 por 100, né? Então, a nossa variação da área vai ser de menos 409 milímetros quadrados. Ok? Essa resposta no livro, inclusive, está errada. Vamos lá. Então, a gente tem uma variação negativa, quer dizer, a nossa área reduziu em 4,09 milímetros quadrados. Bom, por último, né, é só calcular agora a variação do volume, né, que é a última parte que foi pedida. Então, a variação do volume vai ser o volume final menos o volume inicial. Então, nosso volume final era o comprimento final em x vezes o comprimento final em y vezes o comprimento final em z. Né? O comprimento final em x ficou 99649. O y não alterou, isso é dado do problema. E em z 25047. Né? Quer dizer, esse volume final aqui, né, ele ficou em 99.836,34. Né? Então a variação do volume vai ser o 99.836,34 menos o volume inicial, né, que era 25 vezes 100 vezes 40. Então, delta V vai ser menos 163,65 milímetros cúbicos.